3, vamos lá. Espero... Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos aí para mais uma oficina do seu curso de Direito IESB. É Direito Civil aí para iniciar os seus trabalhos voltados à sua vitória pessoal e profissional. Eu sou o professor Igor Marcelo e estou aqui para fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa vencedora. Em nome do curso, em nome da coordenação do curso de Direito, receba as minhas homenagens, aquele forte e fraterno abraço. Eu quero aqui agradecer a presença dos que estão aqui nos prestigiando com sua presença virtual. Quero aqui agradecer a presença da Ive Borges. Bom dia, Ive. Muito bom dia, Francilene. Muito bom dia, Gabriela. Muito bom dia, Guilherme. Muito bom dia, Jean. Muito bom dia, Jean. Muito bom dia, Sérgio. Muito bom dia, Vera Lúcia. Muito bom dia, o senhor. Muito bom dia, a senhora que assiste essa gravação. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Vamos dando continuidade aos nossos trabalhos aqui nesta oficina de Direito Civil. Deixa eu só calibrar meu equipamento aqui. Isso. Show de bola, show de bola. Vamos então aqui dando continuidade aos nossos trabalhos. Vamos aqui então, prosseguindo. Vamos falar aqui de temas básicos sobre o exame da OAB, temas básicos sobre peças, temas aí preparatórios para o desenvolvimento das suas habilidades. Olha, em sede de exame da OAB, aquelas peças tradicionais aqui em Direito Civil são as mais cobradas. Petição inicial, contestação e recurso de apelação. São as peças mais cobradas aqui dentro do Direito Civil e, claro, né, merece um destaque todo especial, a petição civil, a petição inicial. E é ela que nós iremos dedicar aqui nesta belíssima manhã, trabalhando aqui as questões básicas da petição inicial e, se possível, a gente entrar ali nos procedimentos comuns para falar ali das ações possessórias, né? Para falar das ações possessórias. Turma, por favor, como é que está o áudio, como é que está o vídeo? Está tudo ok? Edson, Ive, Jean. Aqui para mim, professor Igor, ok. Bom dia, obrigado. Edson, bom dia. Show de bola. Vamos dar um prosseguimento aqui, então. Ô, professor, o que nós vamos trabalhar aqui dentro da petição civil? Nós vamos trabalhar as questões básicas voltadas aí para a montagem desta peça que é tão cobrada, dessa peça aí que é tão importante no seu desenvolvimento da sua vida acadêmica. E profissional também, né? Vamos ficar as questõezinhas básicas, pontos que vão nortear os nossos trabalhos. A petição inicial civil, ela segue alguns padrões básicos. A gente vai trabalhar aqui as questões voltadas tanto direito material como direito processual, mas o que norteia os nossos trabalhos aqui é o artigo 319, do Código de Processo Civil, que dá o tom desta peça introdutória que inaugura o processo, né? Essa petição inicial que nós vamos trabalhando aqui, ela trabalha com a lógica jurídica. Essa lógica jurídica vai seguir os seguintes passos aqui, senhoras e senhores. Vem comigo aqui, ó. A narrativa dos fatos, os fundamentos jurídicos, os pedidos e, claro, né, quem pleiteia alguma coisa quer resultado. Nós trabalharemos também os resultados. Essa lógica jurídica aplicada à petição inicial segue este padrão aqui: narrativa dos fatos, fundamentos jurídicos, pedidos, com o propósito aí de atingirmos o resultado. Muito bem. O que nós temos mais aqui para falar? Então, o resultado aqui, ó, é possível atingir o resultado pretendido se os fatos devidamente fundamentados justificarem o que se pede ao final. Então, tem aquele brocado popular, né? Me dai aí os fatos que eu lhe darei os direitos. Então, nós vamos trabalhando nesta cadência, nós vamos aqui buscando um resultado, mas para chegarmos lá neste resultado, tem que estar devidamente fundamentado. Por isso que é importante você trabalhar aí os requisitos básicos dessa peça introdutória, essa peça inaugural que inaugura o processo. E a petição inicial, ela segue
uma estrutura básica. Ela vai seguir uma estrutura básica. E olha a estrutura da petição inicial. Nós temos algumas letrinhas aqui. Endereçamento, preâmbulo, os fatos, os fundamentos. Aí sim, nós temos os pedidos, aí nós temos também os requerimentos e temos também a questão do valor da causa. Então, esta é a estrutura básica de uma petição inicial civil, que é o que nós iremos trabalhar aqui. Uma petição inicial bastante objetiva, que é para nortear os seus trabalhos aí. Endereçamento, preâmbulo, fatos, fundamentos, pedidos, requerimentos e valor da causa. Bom dia, Marcos, tudo bem, nega? Bom dia. Show de bola, show de bola. Endereçamento. Então, já pegando aqui essa ideia, já pegando aqui esse norteamento do artigo 319 do Código de Processo Civil, muitas pessoas pedem modelo para nós, né? Pessoas, você tem modelo para me mandar de petição inicial, um modelinho de uma peça assim, um modelinho de uma peça assado? Senhoras e senhores, nós não precisamos de modelo. Por quê? Porque o nosso modelo é o artigo 319. Porque o nosso modelo aqui é o artigo 319. E é ele, como eu falei para vocês, que vai nortear todos os nossos trabalhos. Então nós não precisamos aí de ter um modelo específico. Você pega o 319 e ele vai dar o tom para nós. Vamos, computador, vamos. Então tá bom, professor. Então vamos lá. O 319, nós vamos pegar aqui o inciso 1. Nós trabalharemos aí o endereçamento. O endereçamento diz respeito ao juiz a quem é a causa dirigido. Então, nós vamos trabalhar aqui as regras de competência que estão previstas no artigo 42 e 53 do CPC. E é ali que nós vamos mandar a peça endereçada. Em regra, o endereçamento se faz da seguinte forma. Quais são as formas aí que nós vamos trabalhar aqui o endereçamento da petição? Olha lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz, a gente deixa um espaço aqui. Da vara, deixa espaço novamente. Do foro da comarca D, no caso aqui de Brasília, do Distrito Federal, nós colocamos aí da circunscrição judiciária do Gama, da circunscrição judiciária de Taguatinga. Né? Aqui no Distrito Federal tem essa particularidade. Senhoras, senhores, no preâmbulo, a peça que inaugura, parte que inaugura a peça logo após o endereçamento, no preâmbulo nós vamos o quê? Nós vamos trabalhando a indicação das partes e com a qualificação de ambas e o nome da ação. Nós vamos qualificar as partes, requerente, requerido, autor, réu e o nome da ação proposta. Então, nós estamos onde, professor? Nós estamos no artigo 319.2 do Código de Processo Civil. 319.2 do Código de Processo Civil. Do preâmbulo, indicamos as partes com suas respectivas qualificações e a ação proposta. Partes. Nós colocamos como partes aqui tanto pessoa física como pessoa jurídica, envolvidos no litígio lá. A apresentação das pessoas. A pessoa pode ser física, a pessoa pode ser jurídica. Então, nós qualificamos aqui. O que é qualificar? Individualizar. Qualificar para nós é individualizar. Então, nós estamos aqui individualizando as pessoas, seja pessoa física, seja pessoa jurídica lá. As partes precisam ser qualificadas com nomes, prenomes, profissão, identificação civil, residência. Se pessoa física, nós vamos colocar CPF. Se pessoa jurídica, nós vamos colocar CNPJ, juntamente com o quê? Juntamente com o representante legal. Tem uma inovação com esse Código de Processo Civil atual que ele acrescenta que na qualificação deveremos colocar aí o endereço eletrônico. Então, as partes, nós vamos qualificar as partes. Nesse preâmbulo, nessa abertura, você tem aqui o endereçamento da peça e você já vem aqui para o preâmbulo, qualificação das partes, autor, réu, pessoa física ou pessoa jurídica. E nós vamos colocar
o nome da ação, bem objetivo mesmo, nas pegadas do 319 do Código de Processo Civil, tá? É claro que como nós estamos tratando de uma petição inicial, todos os elementos qualificadores do autor têm que estar presentes. Porque quando é o réu, nem sempre o autor tem toda essa qualificação com detalhes. Mas quando é o autor, porque é ele que está peticionando, aí essa qualificação tem que ser muito bem o quê? Tem que ser muito bem completa, tem que ser muito bem organizada, porque senão o juiz vai pedir para o quê? O juiz vai pedir para emendar a inicial. Então, lembrando isso, se nós estamos pelo autor, aqui na petição inicial, nós precisamos sim da riqueza de detalhes nessa parte de qualificação, né? Nome, sobrenome, endereço, tudo muito bem organizadinho aqui, tá? A ação, a ação vai depender do caso concreto. Dependendo do caso concreto, nós vamos trabalhar a parte da ação. Vamos lá, o que? No preâmbulo, né? Nós vamos localizar o nome da ação. É importante você verificar também qual vai ser o procedimento, porque dependendo de procedimento vai alterar o trâmite do processo, se é procedimento comum, se é procedimentos especiais. Olha aqui, ó. Se o procedimento for especial, tem as suas particularidades, por isso que é importante você colocar o nome do procedimento. E, claro, né, a sua fundamentação legal. Professor, pode me dar um exemplo? Posso te dar um exemplo. Olha lá. Ação de consignação em pagamento. Ação de consignação em pagamento. Onde que está o fundamento legal dessa ação? Está no artigo 539 do novo Código de Processo Civil. Então, nós pegamos o nome da ação, colocamos o procedimento e colocamos lá o fundamento legal desta peça introdutória. Muito bem. Ó, a ideia aqui é destacar o procedimento. Se for procedimento especial, vai seguir um trâmite. Se não for o procedimento especial, aí nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com o procedimento comum. E o procedimento comum está regulamentado lá no 318 do Código de Processo Civil. Tá? E dentro desse procedimento comum, não necessariamente que você precisa colocar o nome específico da ação. É claro que você vai buscar, em sede de exame da OAB, o quê? Trazer o máximo possível do quê? Do linguajar técnico, né? Mas dentro do procedimento comum fica mais fácil de você trabalhar no eventual ausência de ideia aí do que você vai colocar como nome da peça. Quando te faltar alguma coisa aí, faltando a questão do nome da peça, você pode ir lá no procedimento comum, jogar lá ação comum, tá? É o 318 do Código de Processo Civil que fala dessa temática. Mas é sempre bom direito civil, que é isso, que a gente sempre está trabalhando aí uma coisa, trabalhando uma questão, trabalhando outra, e dá para pescar aí, geralmente, o nome das ações. Se é uma ação possessória, se é uma ação de família, né? Você tem uma renca de ações de família, ação de guarda, ação de alimentos, ação de alienação parental. Então você vai aí, e dentro das possessórias também você tem várias ações possessórias. A mais importante é a reintegração de posse, né? Então, como é que ficaria aqui? Como é que ficaria aqui já o corpo dessa peça? Aí ele fala. Só um instantezinho. Oi, Ivi, você está no grupo de WhatsApp provisório do IESB? Porque essa informação foi relevante. Se você quer acompanhar no slide, eu vou jogar lá no grupo do WhatsApp do IESB. Eu vou colocar o link aqui, que aí você se adiciona lá e eu vou mandar. Só um instantezinho. Espera aí, agora. Eu já mando esse aqui por lá. Dá licença, turma, deixa eu utilizar aqui. Ó. Vou já passar para lá. Momento.
Petição inicial, tá aqui, PDF. Vou mandar no grupo. Show de bola. Ive, dá uma olhada por gentileza se você já está com acesso lá. Mandei no grupo de WhatsApp. Pessoal, tá todo mundo inscrito no grupo de WhatsApp aqui? Deixa eu mandar o link para você. Recebido? Show de bola. Show de bola. Aí sim. Então, se você não estiver cadastrado no grupo de WhatsApp provisório do IES, já se cadastre. Se você está cadastrado, eu mandei para lá 2 arquivinhos básicos sobre o procedimento, linha do tempo do processo de conhecimento, que é importantíssimo para nós aqui. Nessa linha do tempo do processo de conhecimento, nós estamos falando de petição inicial, foi falado também da contestação, aí agora você precisa trabalhar aí só aspectos básicos da fase recursal, ok? Show de bola, então. Voltemos lá para a nossa petição inicial. Eu ainda quero chegar a ver se eu consigo fazer procedimento especial aqui das ações possessórias. Deixa eu ver aqui, está tudo ok, excelente, recebeu. Ótimo, vamos lá então. Olha aqui, então nós estamos falando aqui do preâmbulo da petição inicial. Falamos aqui do foro de propositura da ação, agora nós estamos qualificando as partes. Olha aqui, ó. Você tem aqui, ó. Vamos qualificar o autor. Vamos qualificar o autor. Colocando aqui também, ó, que está representado devidamente por seu procurador. É importante que você coloque esta expressão aqui, ó. Representado por seu procurador, devidamente constituído por meio do incluso instrumento de mandato, documental. Vem a presença de Vossa Excelência, propor a presente. Propor a presente. Ação, no caso aqui, vou colocar aqui ação de indenização. Poderia ser uma ação possessória? Poderia ser uma ação possessória. Poderia ser uma ação de divórcio litigioso? Poderia ser uma ação de divórcio litigioso. Então, ação de indenização. Com fundamento no artigo 318. Com fundamento no artigo 318 do Código de Processo Civil, em face de... Aí nós vamos qualificar. Aí, no caso aqui, nós estaríamos qualificando o réu. Nós estaríamos aí qualificando o requerido. Olha lá, com fundamento no artigo 318 do CPC, grifo, em face de, aí você qualifica o requerido, tanto se for pessoa física como pessoa jurídica, pelos fatos e motivos a seguir expostos. Então, nós estamos falando aqui do preâmbulo, o preâmbulo da petição inicial cível, qualificação das partes, foco no autor, senhoras e senhores. É isso mesmo, foco no autor, não vamos economizar nada. Se o problema te passou os dados, não sonegue nada, você também não pode inventar. Né? Não fique inventando coisa. Se o problema te passou determinados dados, se atenha aos fatos, se atenha aos dados que o problema foi passado. A FGV se atenta a isso. Então, tem alguns acadêmicos que ficam inventando alguns fatos, aquilo. Não, você perde ponto. Você concentra aonde você tem informação. Se não tem informação, você deixa em branco. Mas você não fica aí colocando coisas que não há no problema, certo? Então vamos lá, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Dos fatos. Na verdade, senhoras e senhores, dos fatos aqui, é o que aconteceu. No caso concreto, o que é que aconteceu? Aconteceu isso, isso e isso. Aí, é claro, você precisa narrar isso de uma forma que seja uma sequência o quê? De uma forma que seja uma sequência lógica, de desencadeamento cronológico, inclusive. Olha, na data, ontem aconteceu isso. Ontem aconteceu aquilo, digo, hoje está acontecendo isso. Amanhã é provável que aconteça outra coisa.
Você vê na ordem cronológica de narração dos fatos. Olha lá, ó. Os fatos devem ser apresentados em ordem cronológica, dentro de uma sequência lógica. Claro, né, professor? É para a pessoa lá que está lendo ter uma noção básica dos fatos se desencadeando nessa ordem cronológica de tempo, né? Que vai obter o quê? Que vai obter aí uma noção clara do que está acontecendo para que possamos ter a decisão básica do litígio aí. Então, a ordem cronológica de dados, uma ordem cronológica de fatos, né? O que aconteceu ontem, o que está acontecendo hoje, o que pode estar acontecendo amanhã, de forma clara, concisa, coesa. Importante o quê? Importante que quando a gente for iniciar esses fatos, a gente esteja atento para essas seguintes regras aqui, turma. Seguintes regras. Quais regras, professor? Quais regras nós devemos estar atentos? A cronologia. É muito importante você fazer essa evolução dos fatos de acordo com o desencadeamento do tempo, né? Então, se os fatos aí, nós estamos descrevendo um acontecimento, esse acontecimento tem que seguir o quê? Uma ordem lógica da coisa. Isso é a melhor compreensão, né? Quem está lendo, uma sequência lógica dos fatos, ele vai ter uma compreensão melhor, a leitura é mais agradável e claro. Nós estamos buscando aqui fortalecer o conhecimento do julgador e forçar o convencimento. Nós, advogados, nós peticionamos o quê? Para convencer o julgador que o nosso cliente assiste-lhe razão, assiste-lhe direito. É por isso que a cronologia aqui, essa narrativa dos fatos, é muito importante para nós. Clareza, muito bem. A petição inicial tem que ser clara, a petição inicial tem que ser concisa, a petição inicial tem que ser coesa, turma. Redigiram a petição inicial da forma mais clara possível. Não precisa ter pressa na hora de redigir. Vai com calma, devagar, mas pisando firme. É importante você respeitar os fatos nessa sequência desencadeada que nós estamos comentando aqui. Por quê? Porque isso permite uma compreensão mais clara. Isso permite aí a formação da convicção do julgador. É por isso que essa parte da construção dos fatos tem que seguir isso, objetiva, de forma clara, concisa, coesa, respeitando essa ordem cronológica dos fatos aí, tá? E detalhe, para o exame da OAB, você não pode inventar um fato, assim como você não pode inventar uma parte lá da qualificação. Se a banca te deu a informação, tudo bem, mas se a banca não te deu a informação, não inventa coisa, não, como diz lá em Minas Gerais, não inventa moda. Aqui nos fatos a mesma coisa, tá? Se atenha aos fatos que o caso concreto lhe for dado. E precisão, né? Ó. Logo depois da descrição dos fatos aí, vai vir o quê? Vai vir os fundamentos. Porque o 319 é isso. Fatos, fundamentos, pedidos. É uma precisão. Então, depois que você descreve ali os fatos, você vai vir com os fundamentos, tá? Nós temos aí os fatos, mas me diz aí o fundamento legal para que o cliente, para que o jurisdicionado tenha razão aí para ter uma procedência do pedido. Olha lá, virão os fundamentos. Esses fundamentos vão o quê? Vão justificar o direito pretendido. Muito bem. Então nós devemos narrar os fatos de forma precisa, clara, coesa, objetiva, não inventando fatos. E já pensando no quê? Na correspondência a ser formulado pelo direito. Você narra um fato aqui, já pensa, qual será o artigo que eu estou falando aqui? Bom, se nós estamos narrando aqui que houve dano, logo, a gente já tem que pensar na reparação civil desse dano. Se eu estou falando aqui que houve dano ainda que moral, eu já tenho que pensar na reparação civil, já tenho que pensar lá no artigo. Eu já vou pensando, por exemplo, no artigo 186 do Código Civil. E lá nós falamos da responsabilidade civil. Então, quando eu venho narrando aqui que houve um dano, eu já vou pensando lá na parte correspondente ao artigo de lei que eu vou ter que citar. E claro, né? O direito é assim, Ivo. O direito é assim, Vera.
O direito não dá para ser aplicado de forma isolada. Ele é um conjunto de regras e normas. Você trabalha aqui às vezes um direito, mas ele está sendo o quê? Sendo norteado por outro ramo do direito. Então você tem que pensar o direito, que o direito, ele é, apesar de ter ramos, ele é um tronco único. O direito é um tronco único com vários ramos. O direito é um tronco único com vários ramos. Então nós não podemos pensar aqui, na aplicação desse direito de forma isolada, não. Não podemos pensar nesse direito, na aplicação desse direito de forma isolada. Por quê? Porque o direito, ele é um tronco com vários ramos. Então, quando a gente pensa esse direito, a gente tem que pensar de forma ampla. Então, na verdade, olha lá. É a lógica que nós devemos seguir na petição. Professor, traduz em miúdos para nós. Então, nós precisamos amarrar os fatos, concatenar os fatos com os fundamentos que serão apresentados na parte seguinte da petição inicial. Se eu estou pensando em uma coisa aqui, eu já tenho que amarrar o fundamento legal do outro lado. Se eu estou pensando em quebra da boa-fé objetiva, abuso da confiança, eu já tenho que pensar no artigo 187 do Código Civil, que fala justamente do abuso de direito. E outra coisa também, senhoras e senhores, aqui, estratificados. Aqui, ao narrar os fatos, devemos estratificá-los, ou seja, dividi-los por assuntos e em parágrafos autônomos. Para quê? Para ficar uma narrativa melhor. Para ficar uma exposição de ideias mais clara. Para não ficar aquela coisa embolada, né? Então, quando a gente for compor um assunto, esse assunto aí se divide em várias partes, aí você tem que colocar parágrafos, bem organizadinho, bem arquitetado, para ficar uma redação, uma leitura mais agradável e mais lógica. Aqui merece um destaque, senhoras e senhores. Destaque. Lembre-se, quanto maiores os parágrafos, maior a probabilidade de erros. Quanto maiores os parágrafos, maior a probabilidade de erros. Então não tem que ser nem muito e nem pouco. Não tem que ser nem muita coisa e nem pouca coisa. Que se colocar muita coisa, você abre espaço para maiores erros. E se colocar pouca coisa, vai ficar muito seco, vai ficar muito objetivo demais e às vezes pode até faltar alguma argumentação, né? Às vezes pode até faltar alguma argumentação, alguma coisa importante, algum requerimento fundamental. Olha lá, por outro lado, parágrafos muito pequenos dão um sentido incompleto. Eu destaco também de pobreza ao texto. Incompleto, de pobreza ao texto. Então, nem muito e nem pouco. Um tanto razoável aí que dá para cobrir o assunto, tá? Aí você tem um subtítulo, né? A legislação fala que não é obrigatoriedade, mas para o exame da OAB nós vamos trabalhar assim, ela dos fatos, do direito, tá? Isso aqui formula uma organização melhor da peça. É essa a ideia, por isso que a gente vem dos fatos, do direito, dos pedidos, dos requerimentos. Importante, a partir da narrativa dos fatos, que temos que tecnicamente nominar as partes. Isso aqui é parte técnica. Nós estaremos sendo avaliados pelo grau da nossa tecnicitude, da nossa parte técnica. Então nós já não vamos falar o nome mais das pessoas. É o que a gente sempre fala aqui em direito civil. Autor, réu. Também para não ficar muito maçante, autor e réu, a gente pode também utilizar requerente, requerido,
Isso também mostra uma tecnicitude, né? Uma terminologia. Essa terminologia aí mostra entendimento, embasamento dos fatos e demonstra também técnica jurídica. Lembre-se, para o exame da OAB, a gente está sendo avaliado na nossa forma técnica. E os fundamentos, né? Claro, quando a gente fala os fundamentos, nós vamos estar ligados aqui às fontes de direito. E nós temos várias fontes de direito. Quando a gente vai utilizar os fundamentos, você tem várias fontes de direito. A principal delas é a lei, mas não é a única. Então, para fazer uma petição inicial muito organizada, muito bem fundamentada, muito bem escrita, nós vamos utilizar várias fontes. Você tem a lei, você tem a doutrina, você tem a jurisprudência, você tem, às vezes, até direito comparado. Aí vai depender do caso concreto e o zelo que você está dedicando para a coisa. É que o sistema é composto por isso, ó. Princípios, normas. Não dá para pensar o direito isoladamente, não dá. Jurisprudência, doutrina. Às vezes dá para colocar até um direito comparado, se for o caso, hein? Mas vai depender do caso concreto, tá? Estrutura do direito. Então, a estrutura que nós vamos trabalhar é sempre da seguinte forma, senhoras e senhores. A gente trabalha com direito material, ó, devemos trabalhar o direito material, o quê? E depois o direito processual. Como? O quê? Direito material. Como? Direito processual. E sempre o quê? Demonstrando a possibilidade de procedência do direito, né? Aí, por último, a gente apresenta aqui os fundamentos processuais. Esses fundamentos processuais vai ter com o quê? Qual que é o objetivo? Sustentar o cabimento da medida utilizada. Nós trabalhamos aqui com o direito positivo, o nosso negócio aqui é fundamentação legal correspondente, eu uso sempre a lei. No nosso caso aqui, nós vamos nortear muito pelo Código Civil, claro, né? Vamos falar muito do Código Civil. E os pedidos? Olha lá. Parte dos pedidos. Toda ação deve culminar com, no mínimo, 2 pedidos. 2 pedidos, professor? Sim. 2 pedidos. Um de natureza de direito processual e uma de natureza de direito material. O de direito processual nós chamamos de pedido imediato. E o de direito material nós chamamos de pedido imediato. E lembrando que, por regra, esse pedido tem que ser o quê? Esse pedido tem que ser determinado. Pedido de direito processual. É sempre bom a gente colocar na peça o quê? Ao elaborar um pedido, esperamos que seja julgado o quê? Procedente à ação. É importante você fazer esse pedido. Quero ser julgado procedente à ação. Portanto, esse pedido aqui é um pedido de direito processual. E de direito material, né? De direito material. Se iniciarmos a formulação do pedido, para que essa ação seja julgada procedente, precisamos dizer, procedente para quê? Procedente para quê? Olha lá. A ação pode ser procedente para, aí você tem as variáveis dentro das ações aqui, ó. Declarar um direito, ação declaratória. Para constituir um direito, ação constitutiva. Condenar, ação condenatória. Então a ação vai ser procedente para quê, professor? Vai ser procedente para declarar, vai ser procedente para constituir, vai ser procedente para condenar. Você também pode amarrar pedidos alternativos, né? Você também pode amarrar aí pedidos alternativos. Está lá no 325 do Código de Processo Civil. Você pede uma coisa, caso Vossa Excelência entenda de modo adverso que requeremos aquilo. É possível
se pedirem uma ação, uma coisa ou outra. De forma que um pedido anule o outro. Exemplificativamente, nós citamos casos de ações de indenização por dano moral. Vamos lá, vamos falar do caso de indenização por dano moral. O autor sugere ao juiz condenar o réu a pagar determinada quantia. Mas assim, turma, o juiz está vinculado conosco? Não está. Excelência, a gente sugere que a título de condenação de dano moral a quantia de 10 salários mínimos. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência que o senhor, com seu livre-arbítrio, com seu bom senso e com sua justiça, arbitra com entender de direito, o entender justo. Então, isso é um pedido o quê? Isso é um pedido alternativo. Está lá no 325 do CPC. Você tem pedidos sucessivos ou cumulativos, está no 327. Dá para formular mais de um pedido material também, como ocorre nos casos de divórcio, né? Lá no caso de divórcio, não é um pedido só, por exemplo. Você pode ir lá pedir para decretar o quê? Que é comum lá. 2 pedidos. Decretar o divórcio e ainda o quê? A partilha de bens. E ainda a partilha de bens do casal. Então dá para trabalhar com pedidos sucessivos ou cumulativos também. 2 pedidos, vamos lá. Posto isto, como é que ficaria a redação, professor? Olha lá. Posto isto, pede o autor seja a presente ação julgada procedente, olha lá, os pedidos de natureza processual. Procedente a de natureza material. Para quê? Procedente para quê? Vamos voltar ao slide lá. Ó. Pedido de direito processual. A gente vai pedir para ser julgado a ação o quê? Procedente. E de direito material, procedente para quê? Procedente para quê? Vamos lá. Julgado procedente para quê? Para condenar o réu ao pagamento de, olha lá, pedido de natureza material. Pedido de natureza processual, julgada procedente a ação. Para quê? Natureza material. Condenar o réu ao pagamento de R$ 2.100 relativos aos danos materiais verificados, devidamente comprovados, corrigidos monetariamente desde a data do desembolso, acrescido de juros e consectários legais. R$ 2.100 a título de quê? De danos materiais. E os requerimentos? E os requerimentos? Uma vez formulados os pedidos, passamos à fase de requerimento. Por isso que é importante aqui, dentro dessa parte de requerimento, a gente colocar o procedimento, porque vai variar de uma ação para outra, né? Algumas ações de procedimento especial também possuem suas peculiaridades, que poderão interferir nos requerimentos. Por isso que é importante você saber. É procedimento especial? É procedimento especial. Então, deixa eu ver. É ação de alimentos? É uma ação possessória? É uma consignação de pagamento? Por quê? Porque em cima disso aí nós vamos saber as suas particularidades. E, de novo, se não for procedimento especial, você vai cair o quê? Na regra geral, que é procedimento comum. Procedimento comum. A citação é muito importante, claro, né? Toda petição inicial tem que ter uma citação. Citação, ó. Toda ação exige citação do réu. E o que é uma citação mesmo, professor? Olha, é o ato pelo qual se chama o réu ao processo, permitindo assim a formação da relação processual. Essa relação processual nós vamos estar aqui com o autor e réu e o Estado. Então, como é que é, em regra, formulado esse pedido, professor? Como é que é, em regra, formulado esse pedido? Olha lá. Dos requerimentos. Vem comigo, senhoras e senhores. Dos requerimentos. Vamos lá. Requer a citação do réu para que, querendo, responda à presente ação. Ops. Citação do réu. Para quê, professor? Querendo, responda à presente ação, sob pena de sofrer efeitos da revelia.
Audiência de conciliação ou mediação também é importante você colocar lá, né? A inovação do Código de Processo Civil, está no 319, 7. O autor deverá indicar se optará ou não pela realização de audiência de conciliação. Como é que ficaria isso na peça, professor? Requer desde já a designação de audiência de tentativa de conciliação entre as partes. E, claro, nós nunca podemos deixar de esquecer, senhoras e senhores, uma das melhores partes do requerimento, que é o pedido do quê? De sucumbência e custas processuais, né? Tem que ter. Condenação em honorários sucumbenciais. Essa é uma das melhores partes que tem. Não só honorários sucumbenciais e demais despesas o quê? E demais despesas processuais. Ficaria como? Olha lá. Requer também, seja o réu condenado a pagar honorários advocatícios, que desde já sugere a ordem de 20%. Pagar também o quê? Custas processuais e demais combinações de estilo. Peça, pedir não é pecado, peça. Em algumas ações aí é necessária a intimação do Ministério Público, principalmente ações envolvendo questão de menores, né? Aí você chama o Ministério Público. É requerido para efeitos em que a lei determina a presença do MP. Quais situações, professor? Olha lá. Ações de Estado, incapazes, casos de previsão específica em lei. Como é que ficaria lá? Requer seja intimado um membro do Ministério Público para acompanhar o presente feito dentro de seus trâmites regulares. É bem simples essa parte aqui de requerimento do Ministério Público. Intimação processual. Como é que ficaria a parte das intimações processuais? Requer-se as intimações de atos processuais realizados em nome do subscritor. Outros específicos. Pode também pedir outros requerimentos específicos. Olha lá. Os básicos. Professor, quais são os requerimentos básicos aí? Vai da letra A à letra E. Vamos lá. Requerimento de assistência judiciária gratuita. Requerimento de intimação dos atos judiciais. Requerimento de expedição de ofícios. Requerimento para autorização de depósito. Requerimento de preferência para idoso. Olha, isso aqui é uma parte interessante. Então, nessa parte de requerimento, você pode fazer todos os requerimentos pertinentes ao caso concreto. E, claro, né, nós não precisamos ser advogados para saber que ao autor compete o quê? Que ao autor compete o ônus da prova. Isso mesmo. Ao autor compete o ônus da prova. Onde que está isso? Na legislação, no Código de Processo Civil, onde está isso? Concluindo os requerimentos, por último, se requer as provas que se pretende produzir, provas que se pretende utilizar. Para a comprovação dos fatos narrados. Né? Ao autor compete o ônus da prova. Não se esqueça disso. 373 do Código de Processo Civil. Ao autor compete o ônus da prova. 373.1 do Código de Processo Civil. E com relação à prova documental, merece aqui um destaque. A prova documental deve ser juntada pelo autor na própria petição inicial. Por isso que a petição inicial ela é muito importante para nós aqui, para consolidar aí a fundamentação e o conjunto probatório para convencer o magistrado. Então,
A parte probatória do autor é na petição inicial e para o réu, via de regra, é onde? Via de regra para o réu é na contestação. É na contestação. E como é que fica isso, professora lá? Requer provar o alegado por todas as formas de direito admitidas, sem exclusão de nenhuma, em especial, depoimento pessoal do réu. Tem prova testemunhal para produzir? Tem. Então, a oitiva de testemunhas. E outras que se fizerem necessárias. Prova pericial, prova disso, prova daquilo. Aqui é o momento de fazer o requerimento das provas, né? O valor da causa vai depender de cada situação, né? É necessário atribuir o valor à causa. É necessário, é necessário. Professor, como é que eu sei aí a regra básica do valor da causa? Olha, são as regras previstas no artigo 291 e 292 do CPC. Ou com previsão em lei especial de acordo com o caso. Então é importante eu ler o artigo 291 e ler ali o artigo 292 do CPC, sim. É muito importante a gente ler esses dois artigos. Olha lá. No exame da ordem, caso não seja informado o valor ou não se apresente no problema nenhum parâmetro de cálculo, o valor que deve ser figurado é o quê? Dá-se à causa o valor de tanto. Olha aqui um exemplo básico aqui, ó. Eu geralmente coloco o rol de testemunhas no final. Eu termino a petição inicial e coloco logo embaixo. A rol de testemunhas, como se fosse um anexo. É isso mesmo. Dá-se à causa o valor de R$ 2.100 para fins de alçado sem prejuízo de mais que vier a ser apurado no curso da ação. Terminando aqui o básico de uma petição inicial. Coloca lá, termos em que expede deferimento, local, data, advogado, número da OAB. Turma, é muito importante aqui você não identificar. Se você colocar alguma outra informação e o examinador entender que você está identificando na peça, ele zera a coisa. Então o que você faz? Você não identifica nada. Você coloca aqui, ó, advogado, número da OAB e deixa espaço. Não inventa dados. De novo, não inventa dados. Se você inventar dados aí, você está arrumando confusão para a sua vida. A petição inicial era bem básica. É bem básica mesmo. É claro que a gente pode aqui abrir bastante o leque dentro de petição inicial. A gente pode aqui abrir bastante o leque dentro de petição inicial para falar de procedimentos, para falar disso, para falar aquilo. Dá também para falar das tutelas de urgência, isso, aquilo, mas a gente abriria muito o leque aqui do assunto. Eu quero pegar aqui um assunto específico, deixa eu ver se eu dou conta aqui. Aqui, ó. Um assunto específico para a gente trabalhar, deixa eu aqui. Que pode ser aqui, aqueles que vão prestar o 37º exame da OAB, pode ser aqui que a gente... É um palpite, né? O professor Gleidson, ele palpitou aí que tem tempo que não cai alguma ação de família. Tem tempo que não cai alguma ação de família. É um palpite dele, ação de família. Eu gosto de palpitar muito nos procedimentos especiais. A OAB adora perguntar sobre procedimentos especiais. Vamos lá. Cadê minha tela? Show de bola. Então, dentro de procedimentos especiais aqui, algumas se destacam. Né? Olha, procedimento especial está ali na altura do 539 ao 770, CPC. Há procedimentos em legislação especial. Por que ele é especial? Porque exige um tratamento diferenciado. Por isso que é um procedimento especial. Porque tem as suas particularidades.
Aí dentro da descrição dos procedimentos especiais, você tem um monte de informações. Você tem conceito, tem hipótese de cabimento, requisitos, competência, partes, fundamento jurídico, pedidos, valor da causa, vai por aí afora. No caso aqui, duas açõezinhas são interessantes a serem trabalhadas. A ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento, de vez em quando ela cai aí. Mas eu quero focar hoje numa ação muito interessante aqui para nós. Dentro das ações possessórias. Vem comigo na tela aqui, senhoras e senhores. Dentro das ações possessórias. As ações possessórias porque mexem com direito real. Às vezes, direito real de propriedade. Às vezes, nem propriedade nós estamos falando somente da posse. Essa parte aqui dentro do direito das coisas, do direito civil, é muito interessante ser trabalhado. A parte prática, então, nem se fala. Dentro das ações possessórias, nós vamos trabalhar aqui, ó, questões relativas à propriedade. Tanto que é importante falar de propriedade. Questão relativa à posse, diferença de posse para detenção. Dá para falar horrores aqui. E regras gerais. Dentro das ações possessórias, você tem um monte de ações possessórias. Vem comigo, tomando lá. Você tem uso campeão, você tem emissão na posse, você tem interdito proibitório, você tem manutenção de posse, mas o nosso recorte nesta manhã de hoje é para a mais importante de todas, que é o quê? Que é a reintegração de posse. É uma ação muito legal, uma ação muito bacana de ser trabalhada. E tem uma parte aqui que eu preciso dar um bisu para você, a título desse procedimento especial. E claro, né? Tem uma atenção especial aqui, voltando lá para as regras de direito material, uma qualidade especial aí, para saber se a posse foi adquirida de boa fé ou se a posse foi adquirida de má fé. Posse adquirida de boa fé ou se a posse foi adquirida de má fé. Conceitos, então. É importante você saber o conceito de propriedade, o conceito de posse e o conceito de detenção. O conceito de propriedade, o conceito de posse e o conceito de detenção. Propriedade está lá, ó. É um título representativo de algo que nos pertence. Do direito real de propriedade. O que é a posse? Posse não é direito, por isso que não está dentro dos direitos reais. Posse não é direito, por isso que não está dentro dos direitos reais. Já a propriedade é direito, por isso que sim, está lá dentro dos direitos reais. Posse, na verdade, é um exercício de fato de alguns dos poderes inerentes à propriedade. Quais são os poderes inerentes à propriedade? É o GRUD, né? Gozar, usar, dispor, reaver a coisa de quem justamente a possua, quem justamente a detenha. Você tem exercício da posse, você tem exercício de posse direta, posse indireta. Posse direta, professor, como é que vai ficar a questão da posse direta? É quem está lá, né? Em loco. Quando a pessoa estiver no exercício do uso do bem, exemplo, o locatário que está na posse do imóvel, então ele tem a posse direta. E o locador? Bom, se o locatário tem a posse direta, professor, o locador vai ter a posse o quê? O locador vai ter a posse indireta. O locador, então, vai ter a posse indireta. Isso mesmo, lá. O proprietário que loca o seu imóvel para terceiro, ele tem a posse indireta. Quais são as principais classificações da posse? Aqui é importantíssimo. É aqui que eu quero fazer o recorte dentro da parte das possessórias, dentro da parte para você ficar atento com relação aí à peça prática envolvendo ações possessórias. Tem a ver com o tempo. Tem a ver com o tempo. Vou até destacar para você aqui. Pessoal, isso aqui é importantíssimo. Porque de acordo com o tempo, nós vamos ter que trabalhar um tempo. De acordo com o tempo, você tem a posse nova e você tem a posse velha.
É mesmo, professor? Sim. Porque dependendo do tempo, do time, nós temos posse nova e nós vamos ter posse velha. Ô, professor, isso vai influenciar em alguma coisa? E muito. E muito. Vem comigo aqui. Então, estamos falando da classificação da posse com relação ao... Você tem posse nova, você tem posse velha. Qual que é a diferença de um instituto para outro? Por que que é importante eu localizar uma posse nova? Por que que é importante eu localizar uma posse velha? Pois é. É aí que está uma das essências da coisa. Que tem a ver com pedido liminar. Dependendo do tempo que a pessoa está lá na posse, o autor vai poder pedir liminar. E se passar esse período, não vai dar para pedir liminar mais. Só vai ser concedido lá no final da ação. Vocês entenderam por que que é importante? Por que que eu estou trazendo aqui nesta oficina noções gerais de petição inicial e principalmente aqui na possessória? Porque aqui nessa parte aqui é onde você vai ter noção de que o autor pode pedir liminarmente ou ter que esperar até o final da sentença. Então vai depender do tempo. Determinado tempo, posse nova. Determinado tempo, posse velha. Isso você vai ver as influências disso aqui. Ó. Quais são as consequências? Está no 558 do Código de Processo Civil. E aqui, senhoras e senhores, é a cereja do bolo desta manhã. A cereja do bolo desta manhã, dentro dos procedimentos possessórios, das ações possessórias, está aqui, ó. Artigo 558 do Código de Processo Civil. Você tem posse nova e você tem posse velha. Você tem posse nova e posse velha. Professor, qual que é o critério? Qual que é o critério aí? Posse nova, ano e dia. Ano e dia. Pessoal, se tiver posse nova, se for pedido aí dentro de ano e dia, vai ser possível fazer um pedido o quê? Vai ser possível fazer um pedido liminar. Por isso que é importante você ter noção deste período. É até ano e dia, é até ano e dia. Então dá para pedir liminar, a pessoa desocupar o imóvel. E se perder esse time aí não é mais posse nova, ou seja, se for mais de ano e dia, não é mais posse nova. E quando é que a pessoa vai efetivamente sair lá da posse? Somente ao final do processo. Somente ao final do processo. Aí, olha a demora aqui. Então, é importantíssimo esse artigo para você, em sede aí de exame da OAB, em sede de ações possessórias. Você saber o período, ano e dia. Você pede liminarmente para a pessoa desocupar o imóvel. Se passar aí de ano e dia, nós não temos mais o que nós chamamos de posse nova. Nós temos posse velha. E a posse velha já não dá mais para pedir liminar. Somente vai ter aí o bem da vida concedido lá no final do processo. E aí só Deus sabe. Final do processo, né? Só Deus sabe. Então por isso que é importante o quê? Tem requisito para pedir liminar? Peça liminarmente. Respeite o período, respeite posse nova, Então já ouviu falar naquilo que cochilou o cachimbo cai e o direito não socorre aos que dormem? Exatamente, é por conta disso, o direito não socorre aos que dormem. Então, dia e ano, posse nova, pedido de desocupação liminar. Passou o período, ou seja, mais de ano e dia, aí não tem mais jeito, aí somente ao final do processo, ok? Então, posse nova é aquela que possui ano e dia. Posse nova é aquela que possui ano e dia. Autoriza a possibilidade de quê? Concessão liminar para reintegração imediata. Importantíssimo isso aqui para nós. E posse velha? Aí é mais de ano e dia. A posse velha é mais de ano e dia. Só autoriza eventual reintegração no fim do processo. Olha o prejuízo que é a coisa. Então, é importante que o autor fique atento com relação a esse período. Onde que eu vou identificar posse nova? Onde eu vou identificar posse velha?
Meios de proteção da posse, você tem vários meios de proteção, várias espécies de lesão da posse. Geralmente nós trabalhamos aqui com o quê? Com esbulho. Com esbulho. Vou para o esbulho. O que é o esbulho mesmo, professor? Olha, esbulho é a invasão cometida por terceiro, também denominado o quê? Desapossamento. E com base no esbulho, qual que é a ação que a gente pode propor? A ação de reintegração de posse. É show de bola falar dessa ação aqui, tá? Ação de reintegração de posse. Então, o que é a ação de reintegração de posse? É a ação judicial para que o possuidor ou proprietário recupere a sua posse injustamente retida por terceiro. É isso que trata uma ação possessória. Tá? Então, o importante aqui é que você fique ligado com relação principalmente aí aos fundamentos legais. Você tem fundamento processual, artigo 560, fundamento material 1210. E os pedidos dentro. Importantíssimo. Quais são os pedidos dentro dessa ação de reintegração de posse? Primeiro, reintegrar o imóvel. O professor básico, né? Reintegrar o imóvel. E segundo, pedido de concessão liminar para desocupação imediata, no caso de quê? De posse nova. Por isso que é importante esse período. Pessoal, importantíssimo esse período, hein? Ano e dia, posse nova. Ano e dia, posse nova. Pedido liminar, tá? Cabe concessão de pedido liminar, artigo 558 do CPC. Os requerimentos de praxe, citação para contestação, condenação em honorários sucumbenciais, tem que ter sempre, claro, né? Condenação em custas processuais, protesto por prova. Isso aqui não é novidade nenhuma para nós, né, professor? Protesto por prova. Show de bola. O valor da causa corresponde ao quê? O valor da causa corresponde ao bem. Ao valor do bem que se pretende reintegrar. A casa vale 100 mil reais. Valor do bem que se pretende reintegrar. 1 milhão. 1 milhão de reais. Fluxograma do procedimento, para a gente encerrar aqui, turma, rapidamente. Fluxograma aqui do processamento judicial posse nova. Distribui a petição inicial. Como é posse nova? Pede-se um pedido liminar. Citação. Audiência de instrução e julgamento. Audiência de instrução e julgamento. Depois da audiência, 15 dias. Oferta à contestação. E depois nós temos uma sentença. Show de bola, senhoras e senhores? Show de bola, turma? Em linhas gerais, aqui o tempo é curto, eu sei. Explicações gerais sobre petição inicial e sobre questões voltadas aí às ações possessórias. O foco aqui que eu quero que você fique atento, doutor, o foco que você fique atento aqui, doutora, é com relação à questão da concessão da liminar. Então, você tem que estar ligado com o período, de novo aqui, dentro da tela, dos pedidos, turma. Para fazer o pedido de forma liminar, para que a desocupação seja imediata, temos que observar o artigo 558 do Código de Processo Civil, e o artigo 558 do Código de Processo Civil fala com relação ao período. Posse nova, posse velha. Qual que é o período da posse nova? Ano e dia, ano e dia, ano e dia. E qual que é o período da posse velha? Mais de ano e dia, mais de ano e dia. Se for dentro do período de ano e dia, nós temos posse nova. O primeiro pedido que nós vamos fazer aí é a reintegração do imóvel, e o segundo vai ser o quê? Pedido de concessão liminar para desocupação imediata do imóvel, está no artigo 558 do Código de Processo Civil. É essa dica que eu quero dar para você dentro dos procedimentos especiais, ação possessória, a questão do pedido liminar dentro de posse nova, período de 1 ano e dia, Juntos, senhoras e senhores? Senhoras e senhores, muito obrigado pela participação efetiva de todos vocês. Nós nos encontramos aí nas próximas reuniões, nas próximas lives, nas próximas oficinas. Excelente final de semana, excelente feriado para todos vocês. Até a próxima oportunidade.